Não sei exatamente em que momento elas começou a existir dentro de mim. Talvez porque algumas pertences não começam quando chegam. Começam quando nos reconhecem desde sempre. Nasci em Deodápolis, no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade de horizontes largos, de chão vermelho e de pessoas profundamente ligadas à terra, onde o olhar aprende cedo a reconhecer o outro e o sentido nasce do vínculo, da proximidade, da partilha. Quando menina, deixava muitas vezes as brincadeiras para me sentar com um livro, não por isolamento, mas porque ali, entre letras, algo respirava dentro de mim, como se já soubesse que a palavra podia ser abrigo, que o silêncio podia ser encontro, que a cultura podia ser casa. A arte chegou cedo, não como adorno, mas como necessidade. Mãos que criavam o que o coração ainda não sabia dizer. Roupas, imagens, arranjos que nasciam da alma antes mesmo de haver palavra. E a música? A música já entrava pela janela da minha infância, pela janela da vida. Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, a ópera, sons que eu ainda não sabia nomear, mas que o corpo reconhecia. Depois, ainda criança, o fado no Brasil, ouvido em silêncio, sozinha, como se a saudade fosse um destino pronto a nascer em mim. A vida cedo ensinou-me que existir não é garantido. Aos 9 anos, entrei em coma profundo. Diabetes tipo 1, diagnosticada tardiamente, o corpo suspenso, o tempo quieto e uma cidade inteira a rezar. E eu voltei, sem sequelas visíveis, mas com uma outra forma de olhar o mundo como algo que se cuida. Aprendi então que a dor sem sentido perde a dignidade, mas a dor com direção torna-se escola e a vida com propósito chama. Escrevi o meu primeiro livro aos 12 anos e publiquei-o aos 15. Nos recortes de jornal não estavam apenas palavras, estava o início de um caminho. Aos poucos, a vida foi me conduzindo por projetos diferentes, mas com o mesmo centro. Projetos de cuidado, de escuta, de construção. Lugares onde o humano precisava ser visto inteiro, no corpo, na emoção, na história e no espaço onde vive. Depois, Lisboa chamou e eu vim. E quase não fiquei. Outro coma, paragem cardiorrespiratória, desfibrilação e a vida mais uma vez a dizer não acabou. E eu voltei, outra vez. Foi em Lisboa que me aproximei da psicologia, das emoções, do mundo interno que tantas vezes ignoramos até que ele grite. Durante o mestrado, quando tudo parecia finalmente ganhar forma, o corpo voltou a silenciar-se. Uma convulsão prolongada, um terceiro coma, a vida novamente suspensa por um fio invisível. E ainda assim, voltei. Sozinha, sem sequelas, como quem regressa porque ainda há caminho e palavra por dizer. Foi também aqui que o Elos entrou na minha vida. Mas o Elos existia antes de mim. O Elos internacional nasceu como nascem ideias necessárias quando o tempo já não suporta a distância entre povos que partilham a mesma língua e o mesmo sentido de humanidade. Em 8 de agosto de 1959, na praia de São Vicente,
diante da enseada onde a memória das caravelas ainda respira, o médico santista Eduardo Dias Coelho, com 12 companheiros, transformou visão em gesto. Ali nasceu o Elos, não como clube social, mas como movimento cultural e humanista, para aproximar povos, preservar a língua portuguesa e sustentar a fraternidade como valor civilizacional. Chamou-se primeiro Clube das Oliveiras, símbolo da paz. Depois encontrou o nome exato, Elos, porque ligar, unir e entrelaçar sempre foi a sua essência. E o Elos não ficou, partiu. Espalhou-se pelo Brasil, atravessou o Atlântico, chegou a Portugal e continuou caminho. Criou raízes em cidades da Europa, estendeu-se à África, alcançou comunidades na América do Norte, chegou à Ásia, sempre onde houvesse uma comunidade lusófona disposta a transformar língua em encontro e cultura em cuidado. O Elos tornou-se presença em muitos lugares do mundo, não como imposição, mas como convite, não como estrutura rígida, mas como espaço vivo, onde a palavra reúne, a arte aproxima e o humano é centro. Em 1963, o Elos chegou a Lisboa. Aqui criou raízes, aqui tornou-se casa. O Elos Clube de Lisboa nasceu como espaço de pensamento, cultura, arte e convivência, feito de encontros que atravessam gerações. O Elos nunca foi apenas um clube. É um movimento cultural e humanista, um lugar onde a palavra cria pontes, onde a arte sustenta o humano e onde o encontro é escolha consciente. Por esta casa passaram muitas direções, muitas mãos, muitos nomes, trabalho silencioso que não se escreve em listas, mas permanece no tempo. Ao lado do professor Dr. Fernando Cardoso, aprendi que liderar não é ocupar um lugar, é sustentar um sentido. Quando o Dr. Fernando partiu, em abril de 2025, o Elos ficou mais silencioso, porque algumas presenças são referências. Assumi a presidência interinamente com respeito e responsabilidade. Em outubro de 2025, fui eleita presidente do Elos Clube de Lisboa, não como conquista, como compromisso. Hoje caminho com uma direção que honra essa história e com cada elista que, pela sua presença, mantém essa corrente viva. Porque o Elos é feito de presenças, de quem entra para ouvir, para partilhar, para sentir. Hoje divido meu tempo entre vários mundos. O Elos, a clínica, a hipnoterapia, a Suíça, Viseu, uma nova formação em psicologia. E neste mesmo gesto de cuidado, acompanho também pessoas em momentos decisivos da sua trajetória, quando precisam escolher onde pousar a vida. Trabalho com a compra e a venda de casas, como quem compreende que o espaço onde se vive modela silêncios, afetos, rotinas e até a forma como o futuro é imaginado. Porque uma casa não é apenas paredes, é o cenário onde a história continua a ser escrita. Nada disso me afasta do essencial. Pelo contrário, ancora-me. Permaneço no cuidado da clínica, na responsabilidade da saúde e na construção diária do Elos, esse lugar onde a cultura também trata, onde a palavra também cuida e onde o humano encontra espaço para ser inteiro. Quando o humano é respeitado, quando a cultura é levada a sério, quando a emoção encontra lugar, a vida responde. O Elos é isso. Uma ponte, uma casa, um rito de encontro.
E se hoje estou aqui, é porque muitos vieram antes e muitos caminham comigo. Que esta corrente não se rompa, que o Eros continue a ser sentido, presença e humanidade.